Ó Deus, Senhor e juiz de tudo que a terra cria, dai-me força rimimétrica, oração e poesia, para versar prazer inteiro, coco verde e melancia. Os nossos antepassados surgiram dos portugueses, depois houve uma mistura com centenas de franceses, africanos, uruguaios, paraguaios e holandeses. E desse povo estrangeiro que aqui desembarcou, no Rio Grande do Norte, um indivíduo ficou, sendo ele um português, como o tratado afirmou. Esse honrado português era Pedro Damião, casado com Domerinda, filha da mesma nação, e tinham uma filha única, o primor da criação. O nome dela era Rosa, pois assim foi batizada, e pelos pais ela era muito mais que estimada, porque era filha única, criou-se muito mimada. Pedro Damião morava na fazenda principal dos limites da cidade, cujo nome hoje é Natal, na Chácara do Paraíso, entre enorme palmeiral. E vizinho à sua chácara residia um cidadão, no sítio Riacho Branco, por o nome Joaquim Abrão, casado com Dona Emília de Almeida Montalvão. Esse casal tinha um filho que vivia o adorando, como Deus adora as flores, batizado por Armando, da mesma idade de Rosa, como o livro está marcando. Armando, nos 5 anos, começou a estudar na Chácara do Paraíso, em aula particular, na mesma escola que Rosa estudava sem parar. O professor era duro, já por ser recomendado pelo velho pai de Rosa, então com muito cuidado, vigiava para ela não arranjar namorado. Porém, Rosa, ao ver Armando, começou a adorar, com 9 anos apenas, porém já sabia amar, e na horas do recreio começou-lhe namorar. Armando também vivia apaixonado por ela, porque ela, além de rica, era a aluna mais bela, Armando no coração, pois a simpatia dela. O Rosa, vendo que Armando não podia ela amar, porque além de ser pobre, não podia se formar, e seu pai, o português, isto não ia aceitar. Um dia chamou Armando, dizendo com alegria, para você me amar, sem haver desarmonia, você é meu coco verde, eu sou a sua melancia. Portanto, de hoje em diante, em discussões ou disputas, nós fingiremos que somos estimados pelas frutas. Eu escolhi coco verde, quais ideias astutas. E se você me amar, qualquer hora, qualquer dia, que nosso mestre mandar apostar caligrafia, as suas notas de cartas, escreva para melancia. Armando ali concordou e foi se acostumando às cartas que escrevia lá na escola apostando, punha para a melancia, depois assinava Armando. E Rosa, do mesmo jeito, se julgou vitoriosa, escrevia coco verde, sua escrita carinhosa. O coco verde era Armando e melancia era Rosa. E assim os dois viviam, notas de carta apostando, a melancia era rosa, conforme estou explicando. O professor não sabia que o coco verde era Armando. E assim, dessa maneira, Rosa começou a amar, e Armando amando ela, sem ninguém desconfiar. Fingiam que amavam as frutas, ninguém ia reclamar. E quando Rosa saía, Armando lhe acompanhava, até numa certa altura, e depois se separava, estudando e namorando. Assim o tempo passava.
Quando Rosa completou os seus 12 anos de idade, o pai foi ao professor dizer com severidade que separasse os alunos para evitar amizade. Rosa já estava mocinha e não podia ficar misturada com os meninos, não podia acompanhar nenhum aluno daqueles que estavam a estudar. O professor, sem demora, com seu Pedro concordou, e a saída das moças com os jovens evitou. Logo no dia seguinte, ele as classes separou. Armando, que já amava a Rosa de modo exemplar, ficou bem contrariado, querendo até reclamar. Porém, como não podia, teve então que suportar. E Rosa, do mesmo jeito, sentiu a separação de Armando, seu amor, doeu-lhe no coração, porém suportou calada, sem fazer reclamação. E por não poder sair com Armando acompanhada, resolveu ali escrever uma carta bem notada, explicando com detalhes sua futura jornada. Na carta, Rosa dizia: Armando, vou lhe avisar que na Pedra da Jangada um dos dois há de esperar, pelo que chegar por último, para podermos conversar. Armando ficou ciente e quando se retirou, lá na Pedra da Jangada, por sua amada esperou. Dentro de poucos minutos, ela na pedra chegou. E vendo ele esperando, quis matar o seu desejo, antes de falar com ele, deu as horas com gracejo, e sem Armando esperar, pegou ele e deu um beijo. Então disse para ele: você tem que me escrever, todo dia nesta pedra, deixe sem ninguém saber, que fica perto de casa, mas meu pai isto não vê. Deixe logo de manhã, quando para a aula passar, à tarde deixo a resposta, você pode procurar, e assim continuamos até um dia casar. Lhe juro perante a Cristo, de nosso amor prosseguir, só deixarei de lhe amar se seu amor desistir, e se meu pai for de encontro, daqui temos de fugir. Armando disse: querida, eu lhe garanto lhe amar, enquanto vida eu tiver, não há quem possa empatar, só se você desistir, o resto eu posso enfrentar. Já, portanto, todo dia eu deixarei uma escrita para você nesta pedra, e se você acredita no meu amor, fique certa que será a minha dita. E ali naquela hora, com Rosa se abraçou, lhe deu o primeiro beijo, ela também o beijou. Ele seguiu mais na frente e ela então se atrasou. Daquele dia em diante, na pedra Armando deixava uma carta para Rosa. À tarde, quando voltava, levava a resposta dela e assim continuava. Até que um certo dia, Rosa formou seus planos, retirou-se da escola, contando 18 anos. Armando também saiu com seus ideais humanos. Rosa aí disse para ele: você quer me possuir? Como esposa, se dirija e vá a meu pai pedir. No caso dele não dá, estou pronta para fugir. Literatura de cordel, imagens do sertão, Coco Verde, Melancia, Eva Dalcin, uma boa noite. Obrigado por ter ficado até aqui. Você que chegou agora, deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante. Ele, achando de acordo, no outro dia chegou na casa do pai de Rosa, pediu licença e entrou, e depois de alguns assuntos para ele assim falou: Senhor Pedro Damião, desculpe o atrevimento deste seu menor criado, que neste belo momento pede a mão de sua filha para um breve casamento. Pedro disse: minha filha, Rosa, vem até a sala, que aqui tem um rapaz que de sua mão me fala. Eu quero ter a certeza de que ele aqui propala. Rosa saiu e lhe disse: Armando diz a verdade, é porque nós nos amamos desde nossa tenra idade e quero casar com ele, por amor e amizade. O velho disse: pois bem, como você gosta dele, ele confia em você e você confia nele.
Eu garanto o casamento, você casará com ele. E assim disse para Armando, será feito o seu intento. Rosa é muito nova ainda, mas como disse, sustento. E dentro de poucos meses será feito o casamento. Armando ficou contente e dali se retirou. Porém Pedro Damião o outro plano formou para naufragar o moço, mas a ninguém revelou. Na casa do pai de Armando, no outro dia chegou, e para comprar-lhe o sítio, soma avultada ofertou. Joaquim Abrão inocente, a sua oferta aceitou. Armando depois chegou, pois andava na cidade, ao saber de tudo disse, meu pai lhe fala a verdade, daqui só saio com Rosa, porque lhe tenho amizade. E acho que o senhor não está com precisão de vender sua morada ao seu Pedro Damião, só vai me trazer desgosto, tristeza e perturbação. Na hora Joaquim Abrão disse a ele satisfeito, dei a palavra somente, e para tudo tem jeito, e para não lhe dar desgosto, o negócio está desfeito. E logo no outro dia disse a Pedro Damião, que não fazia o negócio, ele aí não fez questão, fingiu ficar satisfeito com aquela explicação. Chegou agora, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí para ajudar o canal. Mas edificou um plano na base da falsidade, sem dizer nada a ninguém, quis privar a amizade da dita Rosa e Armando, sem demonstrar novidade. Chamou Armando e lhe disse, você precisa casar, eu tenho tecido e joias, a safra é bem irregular, você vai ao sertão uns dias negociar. Depois que você vender as joias e o tecido, com lucro ficará para casar prevenido. Armando achou de acordo, porque não era fingido. Fez ciente ao velho pai, para a viagem se arrumou, preparou o necessário, para o sertão viajou. Aí Pedro Damião uma cilada formou. Na noite do outro dia, alugou uma jangada, narcotizou sua filha, levou ela à moradaçada, sem ela ver, sem saber, de Natal foi retirada. Na Baía da Traição, a tal jangada portou, em terras da Paraíba, foi que Rosa despertou. Grandemente atarantada, ao pai ela perguntou, meu pai, para onde eu vou, neste mundão viajando? O velho disse, é porque eu estou lhe retirando para a casa de seu tio, para não casar com Armando. Você vai para Guarabira e lá terá que ficar com o compadre João Anísio, seu padrinho singular, pois não consinto você com Armando se casar. Rosa lhe disse porque, quando ele me pediu, ao senhor em casamento, Deus sim consentiu, para depois fazer isto, o velho olhou e sorriu. Disse a ela se eu dissesse logo que não consentia, ele com toda certeza a você carregaria. Assim eu fiz outro plano, porque vi que me servia. Ouvindo Rosa estas vozes, começou logo a chorar. O negro com 2 cavalos já estava a esperar. Nessa hora se montaram, trataram de viajar. Na casa de João Anísio chegaram no mesmo dia, às 5 horas da tarde, ele de tudo sabia, portanto não foi surpresa, foi grande alegria. A bela Rosa chegando, seu padrinho lhe abraçou, ela triste e taciturna, em casa dele ficou, e no outro dia cedo, Pedro Damião voltou. Assim que chegou em casa, outro plano concebeu, rasgou as vestes de Rosa, em certo sangue embebeu, lá no canto do cercado, deixou quando anoiteceu. Às 8 horas da noite, começou a procurar Rosa pela vizinhança, ninguém sabia informar, e assim passou-se a noite, até o dia raiar. Na fazenda havia um negro, conhecido por Mamão, que era de confiança de seu Pedro Damião, sabia de todo o caso, assim diz a descrição.
E no outro dia cedo, uma mão se ofereceu para procurar a moça junto a todo o povo seu. Todos andaram e reviraram, nenhum resultado deu. O negro disse: patrão, a sua filhinha amada foi comida pela onça, achei a roupa rasgada, em um grande amassador, está toda ensanguentada. Estamos ao vivo, direto do canal Imagens do Sertão. Moedas e Curiosidades falou que Guarabira é aqui pertinho de onde ele mora. Vamos lá. O velho fez um alarme, aos vizinhos chamou e para o lugar citado com o pessoal marchou. E no local sucumbido as roupas dela mostrou. Todo mundo ficou crendo que a onça havia comido a pobre Rosa de fato. Pedro Damião sentido voltou para casa chorando, fazendo enorme alarido. E pra mamão disse assim: procure a ossada dela, cave uma cova bem funda à direita da cancela e reúna toda a roupa, enterre junto com ela. O negro, cumprindo as ordens, profunda cova cavou, dizendo que achará os ossos. Todo o povo acreditou, mas era tapiação, o negro tudo acoitou. Nos 2 meses mais ou menos foi que Armando chegou da viagem do sertão, muito dinheiro ganhou, mas ao saber da notícia, de pena ali desmaiou. Ficou como alucinado, nem sabia o que fizesse, ia na cova e voltava, a Jesus fazia prece. O velho triste também, como se nada soubesse. Armando uma certa noite sonhou que Rosa chegava, triste, magra e rabugenta, e com ele se abraçava, dizendo: Armando, estou viva, de mim você se lembrava. Quando Armando despertou, como que aquela visão de Rosa perto de si afirmava com razão: Armando, sou tua sempre, e tu és meu coração. A noite era um tanto clara, Armando se levantou e foi à cova de Rosa, ligeiro a terra tirou, e um osso nessa cova nem por milagre encontrou. Ele disse: aí já sei que seu Pedro Damião teve uma treta e por isso lhe farei uma traição para poder receber sua dura ingratidão. Assim que chegou em casa, disse meu pai de bondade: vamos morar em São Paulo e venda a propriedade, pois quero me retirar daqui por necessidade. Como já tinham tratado, Pedro Damião comprou e Armando com seu pai para São Paulo viajou. E depois que se despediu do homem que o enganou, o velho logo ao chegar na capital bandeirante, comprou o terreno, fez casa e foi ser negociante. Armando fez que esqueceu de Rosa naquele instante. Certo dia Armando disse: meu pai, eu já resolvi um pensamento correto, então por isso entendi. Escreva para seu Pedro, lhe dizendo que eu morri. Antes de eu sair de lá, já quase ao romper da aurora, cavei a cova de Rosa e passo a dizer agora que ela está viva e sadia, o pai guardou ela fora. O Senhor escreva a ele uma cartinha sem par, descrevendo a minha morte nos 3 dias ao chegar. Ele crerá que é verdade e não vem cá se informar. E se Rosa estiver viva, ele mandará buscá-la, sem temer uma traição, e não irá mais privá-la. Depois eu daqui irei, com o criado, raptá-la. O velho na mesma hora a carta logo escreveu, dizendo: adeus, senhor Pedro, desculpe o abuso meu, mas o meu filhinho Armando morreu, logo que chegou, morreu. E com desgosto profundo que faço a declaração, pode avisar os amigos daí de nosso sertão, assina o seu velho amigo, sincero Joaquim Abrão. Quando Pedro Damião a cartinha recebeu, deu um salto de alegria e logo então resolveu mandar buscar sua filha na casa do mano seu.
Rosa, sabendo da morte do seu amado e querido, 2 semanas chorou, quase perdeu o sentido, o coração da donzela ia quase falecido. Não comia, não bebia, por canto algum passeava, não ia para diversão, de vez em quando chorava, e dessa maneira assim, a triste vida passava. Parecia uma viúva, a roupa toda enlutada, emagreceu de repente porque não comia nada. Era um girassol à tarde, com a corola virada. Pedro Damião, o pai, de tanto se arrepender daquela grande traição, chegou até a dizer que devido ao seu abuso, a sua filha ia morrer. Era assim que a pobre Rosa vivia sem alegria, sofrendo amargosamente com sua feição sombria. O velho já desgostoso, prevendo que ela morria. Não ia à missa ou novena, não pousava em diversão, à noite pouco dormia, não tinha alimentação, do mundo nada queria, parecia uma visão. Deixemos Rosa de luto em seu amado pensando e falemos um pouquinho no seu estimado Armando, que residia em São Paulo, a saudade lhe matando. Depois que Joaquim Abrão aquela carta mandou, Armando ficou pensando e uma ideia formou, e depois de alguns meses com jeito tudo arrumou. No tempo disse a seu pai, eu hoje irei ao norte, quando chegar em Natal, para provar que sou forte, hei de me encontrar com Rosa, pois ela não teve a morte. O pai dela está ciente que eu aqui fui sepultado, e lhe juro como em mim, ele não tem mais cuidado, por isso farei surpresa, conforme tenho pensado. Aqui tem um bom caboclo e há de me acompanhar, prosista trabalhador, é homem para desmanchar, nele tenho confiança, é hora de viajar. Armando na mesma hora, na estação se embarcou, com o caboclo companheiro, para o velho norte rumou, e na véspera de São João, em Natal desembarcou. Era noite tão bonita, o céu alegre e estrelado, centenares de fogueiras sorriam para todo lado, chuveiros e foguetões faziam mato dourado. Os balões pelo espaço, como as aves se moviam, subiam, rodopiavam, na amplidão se sumiam, e todos os habitantes do norte se divertiam. Velas e fogos do ar, as bombinhas e rojão surgiram de toda parte, clareando a imensidão, todo mundo festejando a noite de São João. Armando com o caboclo por entre as ruas passava, pra chácara do paraíso, que meia légua distava, da cidade de Natal, aonde Rosa morava. Estamos ao vivo! Direto do canal Imagens do Sertão. Se você acabou de entrar, deixe o seu joinha, deixe o seu like, porque isso ajuda muito, meu amigo, minha amiga. Obrigado mesmo, vamos continuar. Naqueles trilhos escuros, somente o grilo chiava, dando sinal que era noite, enquanto Armando passava com seu caboclo amigo, que a ele acompanhava. Certas vezes o morcego passava no mesmo giro, como fantasma noturno, com aspecto de vampiro, e alguma cascavel silvava sob o papiro. Era quase meia-noite, o céu sorria estrelado, a lua vinha surgindo para iluminar o prado, Armando com o caboclo marchava bem animado. A treva se dissipava, estava claro o caminho, a lua beijando os montes dava riscos de carinho, fazia desse deserto ouro a ferver no cadinho. Quando bateu meia-noite, Armando havia chegado lá na pedra onde Rosa amor lhe havia jurado, bem perto da casa grande, e disse assim com agrado: caboclo, vá na fazenda fazer observação, hoje ninguém ignora que é noite de São João, e veja se Rosa vive, venha dar-me a informação. Quando eu amava ela,
ela me correspondia. Meu nome era Coco Verde, o dela era Melancia. Por estas assinaturas, ela bem compreendia. Vou lhe dar o tipo dela, tem a cintura delgada, olhos grandes, nariz reto, a cabeleira alourada, pés pequenos, belas mãos, boca bonita e rosada. Os seios são regulares, quadris em conformidade, braços belos e roliços, tem 20 anos de idade, é bela como a estrela que alumia a eternidade. O caboclo, ouvindo isto, disse: então é uma santa, sendo assim desta maneira, qualquer mortal se encanta, pode ficar me esperando, que hoje ela desencanta. E saiu todo pachola, por ali cantarolando, a noite calma e vazia, e o seu patrão Armando ficou logo recostado na dita pedra esperando. Na chácara do paraíso, logo o caboclo chegou, cantando prosa e modinha, e ninguém o ignorou. Muita gente e o caboclo com o povo se misturou. Ali havia centenas de vizinhos moradores, na fogueira assando milho e com bacias de flores. Uns brincavam, outros sorriam, com risos e esplendores. O caboclo pelo meio, dizendo loa e cantando, nessa hora uma donzela dele foi se aproximando, toda vestida de preto, bonita porém chorando. O caboclo, ao ver a moça, assim meio pesarosa, disse consigo: esta jovem, ou é melancia ou rosa, e como ela chegou, eu vou fazer uma glosa. E falou: meu belo povo, onde foi casa é tapera, quem é ruim já nasce feito, quem é bom não degenera. Melancia Coco Verde está na pedra e te espera. Pessoal, eu acho esse verso muito bom. E falou: meu belo povo, onde foi casa é tapera, quem é ruim já nasce feito, quem é bom não degenera. Melancia, Coco Verde, está na pedra e te espera. Houve uma salva de palmas e ele continuou: Coco Verde vem de longe, esta noite ele chegou, e espera Melancia, aonde amor lhe jurou. Ouvindo Rosa esta voz, começou a imaginar que de todo o seu segredo o caboclo estava a par. Pediu que ele repetisse aquele belo cantar. O caboclo deu 2 saltos, pela fogueira pulou, pediu um pouco de pinga, todo mundo escutou. Ele, após tomar a pinga, dessa forma se explicou: Melancia, eu vim aqui dar-te o seguinte recado: Coco Verde está na pedra, pois chegou bem enfadado. Se queres falar com ele, o momento está chegado. Se não fosse Coco Verde, eu aqui não estaria. Também ele está chorando nessa noite calma e fria. E mandou eu avisar a famosa Melancia. Tornou pedir outra pinga, bebeu e recomeçou. E Rosa naquele instante pro quarto se retirou. Trocou de roupa e saiu, lá o caboclo ficou. Rosa saiu de carreira, quando na pedra chegou, Armando esperava ela, com ela se abraçou, e o abraço foi tão forte que até o fôlego faltou. Os dois tanto se beijaram que correu um suor frio, Armando de tanto amor ficou até doentio, deu-lhe beijo pelos lábios e no rosto lindo e macio. E o caboclo que ficara lá no terreiro cantando, ninguém notou a saída, Rosa lá com seu Armando. Daí a pouco o caboclo junto a ambos foi chegando. Quando na pedra chegou, achou Armando abraçado com Rosa e ali foi vendo que deu ótimo resultado. Nisto sereno da noite já acautifava o prado. Saiu Rosa com Armando e o bom caboclo também para o porto de Natal, sem serem vistos de alguém. Senhor Pedro Damião no fim perdeu o xerém. Armando, ao chegar no porto, bom navio ele encontrou, com Melancia e o caboclo para São Paulo viajou, e de lá do seu destino ao pai de Rosa avisou. Escreveu-lhe uma cartinha com a maior alegria,
dizendo o defunto Armando ressurgiu da lousa fria e com o nome Coco Verde foi buscar a melancia. Melancia, senhor Pedro, é hoje a defunta Rosa, a que a onça comeu, mas uma mão poderosa ressuscitou-a do bucho daquela fera horrorosa. E hoje a defunta Rosa pousa em minha companhia e casará brevemente, já porque sente alegria. Sou o coco verde dela, ela é minha melancia. Peço então que me perdoe eu ter me ressuscitado, mas fui eu e melancia, agora estou consolado. Um abraço de Armando, o coco verde falado. Quando Pedro Damião, em desespero, se achava, todo coberto de luto, por não saber aonde estava, a sua bela filhinha, a cartinha lhe chegava. Ele leu pausadamente e depois se levantou, foi mostrar à sua esposa, que ao ler se consolou, porque Rosa estava viva, coisa que não esperou. Assim disse para o marido: já que você foi vencido, escreva para São Paulo, fazendo a ela um pedido, para vir casar-se aqui, entre o povo conhecido. O velho disse: eu prefiro a morte neste momento, do que passar tal vergonha perante o conhecimento. Poderei ir a São Paulo assistir o casamento. A velha achou de acordo, ele aí telegrafou, comunicando a Armando que ia e ele esperou. Velho Pedro e a esposa, com poucos dias chegou. Em casa do pai de Armando foi feita a reunião, o velho se desculpou, a filha pediu perdão, desculpou-se com Armando, sem haver alteração. Daquela hora em diante reinou somente alegria. Então para o casamento marcaram semana e dia, Armando por coco verde e Rosa por melancia. No dia do casamento, Rosa muito bem trajada, do de véu de capela e palma, bela igualmente uma fada, por melancia viveu, por ele sendo chamada. Para ficar simbolizado no dia do casamento, Rosa ornamentou a casa como o palácio do vento, pela seguinte maneira, conforme meu pensamento. Pegou uma melancia e depois de enfeitar ela, com flores brancas e rosas, gravou o seu nome nela, Rosa o amor de Armando, e casou-se perto dela. Armando do mesmo modo pegou um coco, enfeitou, e depois em tinta azul nele seu nome gravou. Armando então depois disto, com ele na mão casou. Houve palma dos convivas, com a mais nobre alegria, apresentou ele o coco e ela uma melancia. Saiu como cada qual, desde criança queria. Depois de Rosa casada, o pai dela abençoou, a mãe também muito alegre a fronte dela beijou, e Armando a cada um grande abraço ofertou. Houve depois um banquete, moderna dança animada, bebida, comida e doce até alta madrugada. Foi a festa mais brilhante dessa terra abençoada. Depois de 14 dias, Pedro Damião voltou para a chácara do paraíso, porém Armando ficou no doce de melancia, na cidade em que casou. Com 5 anos depois, Domerinda adoeceu, de uma doença crônica, aos médicos recorreu, porém estava no tempo, bastante velha, morreu. Pedro então chamou Armando com Rosa para ir para lá, na chácara do paraíso, ele não quis aceitar. O velho deixou o norte e com ele foi ficar. Devido ao reumatismo, Pedro Damião morreu, Armando foi a Natal, a bela chácara vendeu, combinadinho com Rosa, pois tudo dela era seu. Melancia amava ele, Armando correspondia, nunca se desentenderam o coco e a melancia. Ele amou até a morte, limpo como uma santa pia. Pedro, antes de morrer, entre eles declarou, reconhecendo o seu erro, e Armando perdoou. Isto foi fato passado, reconhecido e rimado. Assim Camelo
rimou. Eu vou ler antes aqui, eu vou ler de novo este último verso, porque aqui o Manuel Pereira Sobrinho, ele tem a humildade de admitir que quem criou a primeira história foi o José Camelo de Melo Rezende. E ele fala assim: Pedro, antes de morrer, entre eles declarou, reconhecendo o seu erro, e Armando perdoou. Isso foi fato passado, reconhecido e rimado. Assim Camelo, ou seja, o José Camelo, rimou. Pedro, antes de morrer, entre eles declarou, reconheceu do seu erro e Armando o perdoou. Isto foi fato passado, reconhecido e rimado. Assim Camelo rimou. Literatura de cordel, imagens do sertão.